Meu nome é Matheus Yamada Miller, eu sou aluno da disciplina de Tópicos Especiais em Controle. Esse vídeo, na verdade, ele é referente à prática do P&D adaptativo, que é basicamente implementar na malha de controle, na planta térmica, né, anterior, implementar o algoritmo do mínimos quadrados recursivo. Então, esse código e, na verdade, toda a prática eu fiz em conjunto com meu colega Ivo Mateus. E, basicamente, eu vou primeiro apresentar o código, fazer um overview e depois mostrar a planta em funcionamento. Então, algumas variáveis de controle, primeiro para o P&D, que são importantes, né? O setPoint ele foi definido em 50 graus, e o PEST e o NOW basicamente registram o output do P&D discreto, então, e o NOW, né, assim, subentende-se atual, é o P&D, o output do P&D calculado nessa iteração, e que no final e o PEST ele vai comutando ali, né, dizendo que, olha, na iteração passada foi calculado esse output, porque ali no P&D discreto, né, a gente precisa do, do output anterior do P&D. Aí, bom, KPK e KD, esses valores não são arbitrários, na verdade eles foram levantados na prática de identificação de sistema, considerando ali, né, um sistema de primeira ordem com atraso de transporte, e no caso a sintonia usando o com e com. Esses valores então foram os melhores valores, né? A gente testou com Ikun, Ziegler-Nichols e Xian, Kron, CHR. Esqueci qual que é o terceiro nome. Bom, são esses valores. No caso, o controle adaptativo ele só vai ser acionado a partir dos 10 segundos, né? Então, durante os 10 segundos, ele vai usar esses valores de ganho aqui para cada parcela do P&D. Período de amostragem, esse é só, na verdade, o primeiro, porque, como mostra aqui no final do código, ele vai sempre atualizando o período de amostragem a cada iteração. Mas, no caso, sempre fica algo próximo aí de 0,6 segundos. TAW então é a constante de tempo do anti-windup. Essa malha de controle tem controle de saturação, né? Então a gente implementou o anti-windup. No caso das duas recomendadas aqui pelo livro do Coelho, a gente usou o que é para TAW raiz de TI vezes TD, né? Do tempo integrativo e o tempo derivativo. No caso, TI vai ser KP sobre KI, né? E TD vai ser KD sobre KP. EAW é o primeiro erro ali do windup, né? Então vai ser sempre zero. E, bom, endtime é só para controle de plot. Aqui eu não usei while, né? While true nem nada. Eu usei o loop for por uma questão de facilitar também, porque os algoritmos são são discretos, iterativos, né? Então, é basicamente um loop for que vai de 2 até o int máximo, né? Que o MATLAB diz aqui que é runiter, esse valor aqui. Bom, esses valores aqui são por questão de plot, e por questão do algoritmo, né? Porque como começa na segunda iteração, a gente precisa do valor da primeira iteração, né? Seria o i-1. Vai sempre necessitando valores de iterações anteriores. Então, é para não começar no 1 e ele tentar puxar um 0, né? Porque o MATLAB é o one-based. Então, criam-se esses vetores aqui todos zerados. E também para a questão de plot, né? Para facilitar o plot, para se tornar mais rápido, não precisar abrir a figura toda hora. Então, a gente cria um objeto aqui de plot. E também para poder fazer aquele plot que parece contínuo, né? Faz como se fosse uma linha completa, sem precisar usar o stem. Então é isso. O subplot 1 vai ser a temperatura, então medida, e os outros subplots eles vão registrar cada ação da parcela do P&D, né? Então, já para o algoritmo do mínimos quadrados recursivo, né, tem algumas variáveis de controle aqui, no caso transp delay, está sendo chamado transp delay para não ter que chamar de θ e confundir com o θ do algoritmo, né? Então, basicamente o atraso de transporte ou o tempo morto, né?
Então, no caso é quando você dá uma ação de controle e quando o sistema realmente começa a responder, né? Então, para a gente, basicamente, o que influencia isso é hardware, né? Computador e o Arduino. Então, também na prática da identificação de sistemas, foi identificado aqui um tempo morto de 0,228 segundos para minha combinação de hardware aqui. Aqui, então, tem o θ, que começa zerado, então ele vai ter duas linhas, uma coluna, é um vetor zeros, no caso. E aqui a covariância, né, que vai relacionar, então, os regressores, né? Os regressores são dois. A gente tem, então, a temperatura medida, né, pelo sensor, e o duty cycle, que vai ser calculado pelo PID para ação de controle. Esses são os dois regressores, é um sistema de primeira ordem, né? Então, enfim, é isso. E a covariância, então, vai relacionar essas duas variáveis, dois regressores. Dentro do loop, então, a gente já tem toda a ação de controle, os algoritmos vão rodar aqui, como eu falei, eu usei for, porque basicamente tudo vai ser dependente aqui de criar os vetores, então é muito mais tranquilo do que botar um contador ali que vai ficar incrementando. A primeira ação, como sempre, é ler a temperatura. Então ele chama aqui uma função auxiliar chamada readSensor, que basicamente, como a gente usa termistor, né? Então ele faz um divisor de tensão ali, um termistor de 10K com um resistor de 10K. Então essa função vai medir a temperatura não, desculpa, a tensão no divisor de tensão. A partir do coeficiente beta, né, de datasheet, vai encontrar a resistência do termistor nesse momento. Tendo a resistência, você tem a temperatura, né? Então, e em seguida vai registrar o que eu chamei de period aqui, mas é basicamente registrar o tempo, né? Quando que foi feita essa medida de temperatura para a questão de plot, né? Para ficar mais fidedigno. Em seguida, apesar, né, do controle adaptativo só ser acionado a partir dos 10 segundos, então, por uma questão de facilitar a indexação e etc., ele calcula, o algoritmo ele vai sempre rodar aqui, antes dos 10 segundos e depois dos 10 segundos ele tem que sempre rodar mesmo. Então é um algoritmo rápido, então não notei que isso interferiu muito no, bom, na operação do sistema como um todo, né? Basicamente, Psy aqui é a matriz de medidas, né? Então a gente vai ter a temperatura registrada numa iteração anterior e o duty cycle passado, né? Aí matriz K são os ganhos e NI é a inovação. Basicamente, a inovação vai ser a temperatura medida atual menos a temperatura estimada, né? Que é com base no vetor de medidas anterior e também no teto anterior, que no caso ele vai sendo atualizado a cada iteração, né? Mas nesse caso, essa parcela, o medidas transposta e teto anterior, é o Y chapéu, né? Basicamente ali o valor estimado. Então, essa inovação é a diferença da temperatura medida com o valor estimado. Θ, então, vai ser basicamente atualizado nessa iteração. A gente tem o θ anterior, somado a um ganho multiplicado pela inovação. Né? Então, é basicamente dizer, olha, esse erro, né, entre o medido e o previsto, multiplicado pelo ganho, somado ao θ, vai ser o nosso próximo θ. Né? E aqui atualiza também a matriz de covariância, então, porque ela é necessária para todas as iterações, enquanto você vai mudando o θ, vai mudando as medidas, você vai basicamente mudando a relação entre os regressores. Né? Aí, então, passado 10 segundos, ele a gente escolheu por usar aqui a sintonia Ziegler-Nichols, né? Então, sabendo tal, que vai ser basicamente dado aqui por uma relação
calculada, né? Então, digamos assim, a gente sabe que o nosso sistema é de primeira ordem com atraso de transporte, né? Então, é basicamente essa equação aqui. Você discretizando ela, né? Então você chega basicamente na equação ali que foi definida para montar o algoritmo dos mínimos quadrados recursivos. A gente sabe também, então, que A vai ser tal sobre tal mais o período de amostragem, e B, nesse caso aqui, tal é ligado, então, à medida, né? E B é ligado ao DUT, ou a ação de controle, a saída do PID, né? E B, então, é o ganho do processo vezes TS sobre tal mais TS. Como a gente precisa de tal e do ganho de processo, por operações matemáticas aqui, então chega que tal vai ser ATS 1 menos A, e K de processo vai ser B tal mais BTS sobre TS. E A e B, eles basicamente são os elementos de θ, né? Então, você vai ter θ1, que é A, né? E θ2, que é B. 2 relativo àquele vetor, né? Porque nesse caso, ele vai concatenando esses vetores um ao lado do outro, que você vai chegar basicamente numa matriz assim, ó. Deixa eu abrir essa. Para cada iteração, então, esse vai ser o A, θ1, esse vai ser o B, θ2. E em seguida ele vai concatenando. Beleza, então tendo tal e tendo ganho de processo, você tem aqui a sintonia do PID, né? Então, o ganho proporcional é dado por isso. Então, vai ser 1,2 estal sobre K vezes θ. Θ, nesse caso, não é, né, o vetor AB, né? É o tempo morto. TI, né, o tempo integrativo, 2 vezes o tempo morto aqui. E aqui também 0,5 vezes o tempo morto. Como a gente quer os ganhos, né, basicamente, então, TI é KI é KP sobre TI, né, e KD é KP sobre TD. E também lembrando, né, que como tem controle de saturação, o e a gente está atualizando os ganhos, né? Tem que atualizar também a constante de tempo atividade. Beleza, tendo ali os ganhos calculados para o P&D, agora a gente roda, né, o P&D discreto. A gente já tem a temperatura também medida, porque ela foi necessária para o algoritmo, né? E a gente tem o set point, então calcula o erro, calcula a ação de cada parcela do P&D, né? Do P&D discreto paralelo, nesse caso, com a parte integrativa tendo o anti-windup, né? Então, essa parcela teste sobre o período de amostragem, sobre a constante de tempo, vezes o erro do windup, do anti-windup, e também tem que considerar qual foi a ação integrativa anterior, né? Ação derivativa soma tudo junto com a ação de controle passada, né, a saída do PID passada, tem a saída do PID atual. Aqui também considerando que o calculado, né, dado aqui pelo PD, pode ser maior que 1 ou menor que 0. Né? Então, esse seta diz que, olha, ok, se for maior ou igual a 1, que seria o máximo. O max right aqui é 1 porque ele controla o DUT, né? DUT vai de 0 a 1. Não pode ser negativo, não pode ser maior que 1. Se for maior que 1, ele seta em 1. Se for menor que 0, seta em 0. E se não for nenhum desses dois casos, desculpa, maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 0. E se não for nenhum desses dois casos, usa o valor que foi calculado agora. Só que uma variável nova, porque essa diferença é basicamente o erro que vai ser usado no windup, né? Vai ser o quanto que ele está setado de 0 a 1, né? O F, menos o que foi realmente calculado pelo PID ali, né? Pode ser maior que 1 ou menor que 0. Bom, tendo esse UF que é o duty cycle, a gente pode rodar o PWM, né, que também chama outra, então, função auxiliar, que vai receber basicamente o período do PWM, que eu falei que é 0,3 segundos ou 3 Hz, né, algo próximo a 3 Hz. E vai receber qual o duty cycle.
e vai, bom, fazer o PWM. E no final vai comutar as variáveis, né? Então o erro menos 2, né? Vai ser o erro 1, né? Porque o menos 2 seria duas iterações passadas. Só relembrando aqui, né? Eu não lembro se eu comentei, o, o PD discreto, né? Ele precisa do erro anterior a essa iteração e também anterior, 2 passos anterior a essa mesma iteração. E o que eu fiz basicamente foi criar um vetor aqui, né? Que o primeiro elemento é então o erro da iteração passada e o segundo elemento é o erro de 2 iterações anteriores. Como eu falei, ele só vai comutar aqui, vai dizer que, bom, para a próxima iteração, o erro de 2 iterações anteriores é o erro anterior a iteração passada, né? Então, e o erro anterior para a próxima iteração é basicamente o erro atual da iteração passada, né? Aqui também o PEST, como eu falei, é a ação de controle para a próxima iteração que foi feita na iteração passada. No caso da iteração atual, é o próprio F. E o erro anti-windup, né? Como comentado, a diferença entre o com o controle de saturação e o que realmente foi calculado. Por último, novamente, atualiza o período de amostragem. Aí, em seguida, eu vou demonstrar então a operação de sistema. Então, vai ser gravado com o celular, não pelo computador, eu acredito.